Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Salmo 59. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. As leituras de hoje nos colocam diante de uma das maiores tragédias humanas: a incapacidade de reconhecer os próprios erros. Vejamos que, pelo contexto da primeira leitura, o Reino do Norte desaparece da história porque recusou ouvir a voz de Deus. Jesus, no Evangelho, denuncia a hipocrisia daquele que vê o pecado do outro, mas permanece cego diante das próprias faltas. E a palavra de Deus nos questiona: somos capazes de reconhecer nossa própria miséria antes de julgar os demais? Na primeira leitura de hoje, do segundo livro de Reis, capítulo 17, dos versículos 5 ao 8, versículos 13 ao 15 e versículo 18, narram um dos acontecimentos mais dramáticos do Antigo Testamento: a queda do reino de Israel, o reino do norte, diante do Império Assírio, por volta do ano de 722 a.C. Após a morte do rei Salomão, em 931 a.C. aproximadamente, Israel dividiu-se em dois reinos: o reino do norte, Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém. O reino do norte teve 19 reis, e segundo a avaliação bíblica, praticamente todos se afastaram da aliança. O rei mencionado no contexto imediato é Oséias, o último rei de Israel. O poderoso rei assírio Salmanassar V sitiou Samaria durante aproximadamente 3 anos. Após a queda da cidade, grande parte da população foi deportada para regiões da Mesopotâmia. E os assírios possuíam uma estratégia política muito eficiente. Deportavam as elites dos povos conquistados, misturavam populações de diversas regiões e enfraqueciam identidades nacionais e religiosas. Esse processo favoreceu posteriormente o surgimento dos samaritanos, resultado da miscigenação cultural e religiosa entre israelitas remanescentes e povos estrangeiros. E o autor sagrado oferece uma interpretação teológica da tragédia. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Aqui não está dizendo que é Deus que quis isso. Está dizendo que, a todo momento que nós distanciamos de Deus, e não só distanciamos, mas intencionalmente colocamos outras coisas ou tentamos substituir Deus, ocorre a desordem humana. A destruição nacional, então, ali não foi mero acidente geopolítico. Tudo isso entra numa dimensão de uma crise espiritual. Israel abandonou a aliança, praticou idolatria, imitou costumes pagãos, recusou ouvir os profetas. E o texto afirma: o Senhor advertia Israel e Judá por meio de todos os profetas. Contudo, eles endureceram a cerviz. E a expressão hebraica significa literalmente tornar-se obstinado, inflexível, incapaz de conversão. E nesse sentido, quando nós ficamos obstinados, entendendo que não há necessidade de melhorias, há um endurecimento do coração, aí de uma forma figurada, e o endurecimento do coração é exatamente o endurecimento da própria vida, da consciência, que recusa a graça de Deus, que recusa a necessidade de conversão, colocando o próprio princípio subjetivo moral como se fosse a verdade única, justificando tudo aquilo que se faz. E o Salmo de hoje reconhece a fragilidade humana. Vós nos rejeitaste, Senhor.
Não se trata de abandono definitivo, mas da experiência dolorosa das consequências do pecado. Na verdade, nós rejeitamos tudo aquilo que é bom em dados momentos. Ocorrem então as consequências e geralmente o ser humano ele pode ali questionar que se sente abandonado como se fosse um abandono divino. Mas o abandono existencial muitas vezes é exatamente um desvio de conduta que leva a uma consciência fragmentada. Consciência fragmentada leva à angústia. A angústia leva à perda de sentido. A perda de sentido cria uma rotina de vida extremamente depressiva. E de depressão em depressão, a esperança ela vai sendo enterrada dia após dia. E com isso, o fardo da existência se torna insuportável. Mas tudo isso poderia ser mais simples se o ser humano, por de fato, olhasse para si mesmo e vê que as necessidades de melhorias não são fardos espirituais. São exercícios que nos libertam diariamente. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 7, dos versículos 1 ao 5, estamos na conclusão do Sermão da Montanha. Jesus dirige-se a discípulos e multidões numa sociedade profundamente marcada por grupos religiosos rigorosos. Entre os fariseus e escribas existia grande preocupação com pureza ritual, observância da lei, distinção entre justos e pecadores. Embora muitos fossem sinceros, havia o risco permanente de transformar a religião em instrumento de superioridade moral. É nesse contexto que Jesus proclama: não julgueis e não sereis julgados. Jesus não elimina o discernimento moral. O próprio Evangelho exige discernir o bem e o mal, os falsos profetas, a verdade e o erro. Portanto, Cristo não condena o juízo moral objetivo. Ele condena a hipocrisia, a arrogância espiritual, a condenação impiedosa do próximo. E Jesus utiliza uma hipérbole oriental extremamente forte. Como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens uma trave no teu? A imagem provoca impacto e até certo humor nos ouvintes. Ninguém consegue remover um pequeno cisco carregando uma enorme viga diante dos olhos. O ensinamento é claro. Quem desconhece a própria fragilidade torna-se incapaz de ajudar verdadeiramente o outro. E vejamos que pelo contexto no judaísmo do século I, muitos acreditavam que a condição social ou religiosa refletia diretamente a situação moral da pessoa. Doentes, pobres e pecadores públicos frequentemente eram vistos como castigados por Deus. Jesus rompe essa lógica. Ele desloca a atenção do julgamento externo para a conversão interior. A pergunta deixa de ser qual é o pecado do outro e passa a ser o que Deus deseja transformar em mim. E tudo isso, para nós, deve fazer parte de um princípio de prudência e reta razão aplicada à ação. São Tomás de Aquino orienta que julgar atos pode ser necessário, especialmente para proteger o bem comum. Entretanto, ninguém pode julgar plenamente a interioridade do próximo, pois somente Deus conhece perfeitamente intenções, circunstâncias, consciência. O juízo tem de ser sempre acompanhado pela caridade. Sem caridade, transforma-se em pecado. São Tomás afirma: devemos interpretar favoravelmente as ações do próximo sempre que possível. Vejamos bem, favoravelmente, não é no sentido de peso, de destruição. E com isso, nós corremos o risco, enquanto sociedade, enquanto pessoas, dimensão coletiva, de sempre trazermos um fardo desnecessário. Ao invés de tão somente uma preocupação excessiva com a pureza ritual que é externa, é preciso, primeiramente, uma pureza interior de consciência, para que possamos buscar o aperfeiçoamento não no sentido superiores, mas para que possamos nos tornar pessoas melhores e, a partir da nossa melhoria, sermos mais caridosos
e misericordiosos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante